Hoje nós vamos falar sobre Quetura. Já ouviram falar dessa mulher? Eu não me lembrava, já li a Bíblia 2 vezes inteira, hoje eu leio parcialmente, e não me lembrava deste nome. Está lá em Gênesis 25, 1, 6 e 1 Crônicas 1, 32, 33. 1 Crônicas vai falar sobre uma genealogia. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão. E aí, ficou surpresa? É uma fofa, que o papel dela foi envelhecer com Abraão. Aí a gente pensa assim, mas é triste, né? Porque numa história tão romântica, a gente pensa no Diário de uma Paixão. Sara, com uma história tão bonita, né? Deu o filho da promessa, a gente queria que morresse um nos braços do outro, igual Romeu e Julieta também, né? Mas aprove Deus recolher Sara e logo após Isaac se casa com Rebeca e o filho deixou o teto paterno, deixando Abraão sozinho. Ele passou o final da sua vida ao lado de Quetura. Quetura deu-lhe 6 filhos: Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Aí, ó, se vocês quiserem sugestão de nome, tem um monte aqui. Só que isso parece estranho, né? Existem pessoas que defendem que Abraão já tinha Quetura como concubina junto a Sara. Então soa estranho, principalmente pra gente hoje, né? Se você ler lá em Gênesis a morte de Abraão, ele morre aproximadamente aos 175 anos, que a gente brinca aqui, ele já estava muito velho, morreu de velhice. Para nós aqui a gente brinca que estava fazendo hora extra, né? E ele mais do que hora extra, porque a idade média hoje nossa é 80, né? 75, 80 anos. Então, é irônico pensar que a Bíblia relata que ele já estava velho com 175. Porém, se a Bíblia disser, é verdade, Deus não erra a Bíblia não. Mas há esses comentaristas que dizem que é um conto de fadas dizer que ele teve 6 filhos após os 140 anos, porque ele já teve Isaac com idade avançada. Mas se a Bíblia relata, nós vamos acreditar. E Kuyper vai dizer aqui que outros comentaristas, né, dizem que Quetura já era uma concubina muito antes. Aí ele diz assim: no entanto, isso é impossível. Primeiro, porque Abraão levou outra mulher, o que sugere uma ordem cronológica dos acontecimentos. Segundo, se Abraão já tinha filhos antes do evento de Agar e o sacrifício de Moriá, o fato torna incompreensível. Então, Kuyper toma uma posição aqui e eu não vou me atrever a fazer isso. Quando pensamos na promessa de Abraão, logo imaginamos Isaac, Jacó, e ele teria uma grande posteridade, que seria pai de muitos filhos, né? E aí a gente não lembra desse detalhe, que Quetura deu 6 filhos a Abraão. Então a promessa foi cumprida através dela também. Então Quetura foi apresentada como um tipo diferente de esposa, uma segunda esposa. Isso não é proibido na Bíblia. Ele vai falar assim que nós seremos irmãos no céu, nada impede esse casamento. Ela não possuía os mesmos privilégios e direitos que Sara possuía, e isso é comprovado pelo fato de não haver o direito dos herdeiros. Isaac recebeu a terra prometida, foi o único, mas ele deu em vida a esses 6 filhos. Mas a herança foi para Isaac, que era o filho da promessa. E vem dizer a genealogia, diz que o escritor deixou isso por último justamente para confirmar que Isaac era o filho da promessa. E como Kuyper vai dizer que ela é a primeira mulher apresentada na Bíblia como a segunda esposa, né, no caso da viuvez, e isso implica em devoção às qualidades dela, devoção, afeto de uma esposa e mãe, como se fosse uma filha mais velha cuidando do pai. Ele apresenta ela nesse sentido, eu achei muito bonitinho. O Lucas Skudler também defende a ideia, o psicanalista cristão, que a mulher, por vezes, ela vai fazer o papel de mãe na vida do marido, né? Vai
ter dias que ele chega do trabalho cansado, estressado, e esse companheirismo, né, o nosso conselho às vezes vai ser, eles não precisam saber disso, eles detestam isso, mas a gente pode agir como se fosse uma conselheira, uma mãe, né, e assumir esse papel. Falar, eu não sou mãe do meu marido. Muitas vezes, vamos dizer assim, enigmaticamente, teremos que fazer esse papel também. Ele fala que nós vamos ser irmãos no céu, mas C.S. Lewis fala que você ligar na terra vai ser ligado no céu, né? O que você amar aqui, eternizar no céu, que for bom, puro, que não for pecado, é que Deus vai eternizar no céu, né? Uma brincadeira que ele diz. Aí eu falo pro Levi, então você me eterniza. Então vamos dizer assim, se ele fosse escolher, provavelmente ele escolheria Sara pelo romantismo da história, pelo amor, né, para eternizar. Porém, eu brinco, né? Uma brincadeira minha. Mas Ketura teve uma participação muito especial. Eu até brincava com o Levi, falei, você não vai casar com ninguém, vai que você eterniza outra. Mas o companheirismo no final da vida é muito importante, você ter uma pessoa para envelhecer com você, esse companheirismo, alguém que demonstra devoção, afeto, né? A gente não sabe como será nosso fim de vida, então é muito importante. Eu achei muito legal essa história, eu não lembrava, né, que Abraão teve uma mulher para cuidar dele no final da vida. Imagina chegar aos 175 anos, precisa de alguém, né? E Kuyper vai finalizar falando que não foi um casamento por interesse, foi pura devoção, como dizem os agrupamentos de recursos, né? Onde está seu tesouro, está seu coração. Então, muitos vão pensar, estava casado por dinheiro. Às vezes não. Há pessoas que se casam mesmo por devoção, por cuidado e por amor, né? O amor dela que provavelmente ela experimentou não só o amor eros, o amor filéu, né? Ela experimentou vários tipos de amor e é o que a gente fala quando uma pessoa persevera num casamento, desenvolve outros amores, né? É uma pessoa que perdoou um pecado, uma traição, ou decidiu ficar no casamento até o final da vida. A gente começa com paixão, né? A paixão dura 2 anos, como diz a psicologia, e depois vem um amor diferente, então vai se tornando algo cada vez melhor. E aqui no final, ele vai falar assim, deve haver devoção sincera entre os dois, deve haver a consagração em que o amor é combinado com o desejo sagrado de ajudar o sozinho e solitário. O que fica de lição aqui? O companheirismo, esse desejo de envelhecer junto, mas não sendo gato e rato, brigando, né? Tentando olhar para o outro, vendo as qualidades dele, que se formos olhar só os defeitos, aí não tem como mesmo conviver com uma pessoa rusguenta, né? A torneira que pinga lá. Então, o nosso papel como mulher é buscar ser essa companheira, né? Cuidar com carinho. Olha, e vamos dizer, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando legal, hein? Então, precisa de muito amor, muita devoção, e o amor a gente sabe que é uma decisão. Amém? Esse companheirismo de Ketura é algo impressionante, apesar de não ser o Diário de uma Paixão, o Romeu e Julieta, é uma história com um final feliz, alguém que cuidou com amor, devoção, como uma filha. Ouça essa música que eu vou colocar agora no final com os versículos, é minha música favorita, Envelhecer com Você, da Lorena Chaves. É uma música muito especial, que isso encha o seu coração de amor pelo seu cônjuge hoje. E se você é solteira, que você já tenha esse objetivo de envelhecer com uma pessoa amada e ser uma pessoa amável, que cuida, que tem essa devoção e esse afeto. Qual é o seu papel? Excelente dia, Deus abençoe. Quero ter você pra ver quando acordar.